Hoje a gente vai estudar o capítulo 2 do livro, tá bom? Tá aparecendo para vocês aí? Pareceu. Ótimo. O capítulo 2 ele vai tratar do tema circuitos e consumo de energia elétrica, certo? O primeiro ponto que ele aborda aqui, ó, é corrente elétrica, tá? E nós vamos precisar daqueles conceitos que a gente estudou há pouco tempo aí atrás, para entender como é que isso funciona. Depois nós vamos estudar os geradores elétricos, e o foco aqui nos geradores elétricos vai ser só para compreender assim de forma mais geral o que é gerador elétrico, e aí nós vamos trabalhar com algumas grandezas e elementos de circuito elétricos, né? Estudo do capítulo 2. Vamos trabalhar dentre esses elementos com os resistores elétricos, entender o que é resistência, tá? A partir da primeira lei de Ohm e da segunda. É interessante que o livro coloca a segunda lei primeiro, né? Depois coloca a primeira. E aí nós vamos falar de potência elétrica. Não vai ser tudo hoje não, tá? E energia elétrica, né? E aí nós vamos trabalhar também com circuitos elétricos, que é a parte mais legal do curso, né? Uma associação de circuitos elétricos, de resistores elétricos, para montar aqui os circuitos, tá bom? Os tipos de associação e que mais? Agora sim, agora nós vamos entender como é que funciona um gerador mais de perto, né? Aquele primeiro tópico lá foi só uma noção geral, tá bom? Então, o capítulo 2 ele é bem extenso, vocês estão vendo aí que eu estou passando e quase não chega ao fim, ó. Bom, ele é muito longo, mas é o mais legal que eu acho, assim, de compreender, mais prático, mais fácil, certo? Então, capítulo 2 é o tema da nossa aula, né? Quer dizer, nós vamos hoje fazer uma introdução ao capítulo 2. Não vai dar para ter muita coisa. Deixa eu deixar só lá no tópico. Pronto. Essa aqui é a parte de hoje, tá? A aula de hoje vai englobar a definição, tanto a definição física, né, como a definição matemática do que é corrente elétrica, certo? Então, nós vamos trabalhar com o tópico 1, na página 25, abra o livro aí na página 25, até a página 26, tá? Acho que talvez pegue um pouquinho da 27. Isso, vai pegar um pouquinho da 27 também. Então, página 25, 26 e 27, tá? Eu vou tirar essa apresentação e vou colocar outra, tá? Que é o slide que eu preparei para vocês. Vocês vão só me dizer quando ele aparece aí novamente, para eu poder organizar aqui a tela. Só um minutinho. Deixa eu me ver, achei. Tá chegando aí para vocês, tá? Chegou? Chegou, tá aparecendo. Pronto. Então, aí a gente já enfatizou o tema da aula, vamos para as discussões, tá? Acabei não mudando aqui a data, mas mudei o slide. Refiz, né? A data que permaneceu a mesma. Tá, ok? Então, a gente tem como objetivo hoje entender, né, compreender que a corrente elétrica, que é o tema central da aula, está associada ao movimento de cargas elétricas e não é qualquer movimento, tá? A gente tem que botar isso na nossa cabeça, né? Até aqui nós trabalhamos a ideia de carga elétrica associada ao elétron, associada ao próton, alguns processos de eletrização, trabalhamos a ideia do que é força elétrica a partir do conceito de campo elétrico, né, que foi a última aula, e agora a gente vai ver como é que essas coisas atuam, tá? Para que a gente possa ter um movimento organizado de cargas elétricas, que nós chamamos de corrente elétrica, certo? A tela está preta para ti. Procura Tá. procura meu nome aí, vai aparecer na lista de participantes, vai aparecer meu nome duas vezes. Eu já Procura, fiz, eu já fixei 2 vezes e.
Foi não. Só tá preto para Mariana ou tá preto para outra, para os demais? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Mário, tu quer sair e entrar novamente? Pode ser alguma coisa com a conexão. Tá, vou sair. Pronto, eu aguardo você. Manuela disse que tá normal. Vocês viram se Mário já voltou? Deixa eu só ver aqui na lista. Ainda não, né? Não. Vivi disse que o dela tá normal, voltou. Verifica, Mariana, se está aparecendo slides. Bom dia, Vandana. Está aparecendo slide normal, Mariana? Ah, não. Eu vou parar e colocar para apresentar novamente, tá? Tá bom. Ok, parei a apresentação e vou apresentar outra vez, tá? Vamos lá. E agora, chegou alguma coisa aí? Ah, ainda tá processando aqui. Chegou? Eu não sei porque tá preta. Não volta, não vai. Deixa eu passar o slide para ver se é alguma coisa com esse. Apareceu alguma coisa aí? Não? Mudou alguma coisa? Não. Não, tá preta. Eu nem Continua, tô vendo. continua preto. Tá estranho. Eu vou tentar entrar pelo meu PC aqui. Pra ver. Tá bom. Deixa o celular ligado aí, tá? Então vamos lá, meninas. Ok. Então, o nosso foco é esse. Hoje a gente precisa entender o que é corrente elétrica, como é que ela surge e como é que deve ser o movimento das cargas elétricas para que a gente tenha corrente elétrica, tá? Bom, a gente vai fazer uma retomada do que a gente viu na aula passada, relembrando a ideia de campos, né? Estão lembrados, né? Nós falamos na semana passada sobre 3 tipos de campo. Alguém poderia me dar aí os nomes desses campos? Quem estava na aula passada que lembra quais foram os 3 tipos de campo que nós estudamos? Médico. Isso. Falta um. Você já falou quantos aí, pessoal? Oi, Inácio. Gravitacional, eu esqueci o outro. Gravitacional, magnético. Elétrico e... Magnético. Ótimo, muito bem. Ajudando o outro aí, as ideias se complementarem de ter a informação completa, né? Então, nós vimos na aula passada que há, pelo menos, 3 tipos de campo. Gravitacional. Me diga uma coisa, qual é o ente físico responsável pela criação do campo gravitacional? Vocês lembram? A gente tem campo gravitacional quando a gente tem que ente físico, que elemento da natureza? A massa? Isso, a massa. Ótimo. Muito bem, Inácio e Ângela. Então, quando eu tenho massa, eu tenho campo gravitacional. Tá? Essa é uma condição primordial, é essencial. Sem a massa, a gente não vai ter campo gravitacional. Tá bom? Ok? Professor, Então, oi. essa explicação vai servir para a gente fazer a atividade que o senhor postou? Sim, para quem não fez a atividade 4, é sobre isso, a temática lá, viu? Tá Uhum. bom? A atividade 4 foi há 15 dias atrás. É tudo baseado nela. No capítulo 4 do É livro, uma que o está um senhor pouquinho à frente, postou. né? Então, que eu postei ontem, não foi? Foi. Pronto. Essa atividade que eu postei ontem, nós discutimos aquele conteúdo, está com 15 dias hoje, certo? Aí Uhum. fizemos a discussão, quem estava online
participou de uma atividade, se eu não me engano, foi no Socrative. Mariana e Luana devem me ajudar, e Pamela, que estava no dia, Valdônio, Viviane, acho que foi no Socrative, Inácio também estava, se não estiver enganado. E aí, para quem fez a atividade online, durante a aula, não precisa mais fazer aquela atividade que está lá. Agora, para quem não participou, aí vai ler um pouquinho do capítulo 4, o final do capítulo 1, para poder fazer essa atividade. Tá bom? E quem perdeu a aula lá naquele dia, pela revisão de hoje, que a gente vai passar rapidinho por isso aqui, dá para fazer a atividade lá tranquilo. Tá? Muito bem. Então, vocês já me deram a resposta que eu espero para esse primeiro momento, né? Aqui nós temos um exemplo de um dos 3 tipos de campo que a gente estudou, que é o campo gravitacional. Tá? Esse campo gravitacional, como Ângela e Inácio disseram, ele depende da massa. Tá? Ele surge quando a gente tem massa, quando a gente tem matéria. Bom, lógico que a gente entendeu na semana passada que essa massa, para que esse campo seja significativo, essa massa tem que ser muito grande, como a massa da Terra, né? Por exemplo. E comparada com a massa do Sol, é quase nada, né? Muito pequeno. Mas a gente já percebe, a gente já sente os efeitos desse campo. Quando a gente solta alguma coisa, a gente vê que ele cai com uma velocidade, uma taxa de variação da velocidade muito grande, né? 10 metros por segundo a cada segundo. Né? Um objeto que cai de uma altura, de uma certa altura, que gasta, por exemplo, 4 segundos para chegar no chão, esse objeto começa com uma velocidade nula, é zero, né, em relação ao chão, e quando chega no chão tem uma velocidade de 40 metros por segundo, o que dá quase 150 km por hora. Então, é um negócio absurdo, né? Varia muito rápido. Agora, você imagina o campo gravitacional do Sol, Júpiter, né, Saturno, que são planetas muito maiores do que a Terra. Quando você vai para a Lua, você vê que esse campo ele já é bem menorzinho, né? Vocês, né, quem já viu aqueles vídeos lá do cara lá pisando na Lua pela primeira vez, né? Parece que ele está meio que flutuando. Por quê? Porque a massa da Lua não é tão grande, a interação entre Lua e o astronauta também não é tão grande, a força é pequena, né? Ele meio que flutua. Mas mesmo assim tem um campo gravitacional associado, né? Ok? Então nós temos que ter massa para termos campo gravitacional. Bom? E aí nós vimos na aula passada, né, como é que a gente calcula essa força de interação entre a Terra e qualquer objeto próximo à superfície dela, né? Próximo, eu digo, é dentro do campo gravitacional. Vocês conseguem me dizer qual é o propósito dessa borda meio azulada, meio cinza que está colocada aqui? O que ela significa aqui nesse desenho? Ué, o campo gravitacional. Isso, garoto. O Ismael que falou, não foi? Então, o propósito de se colocar essa imagem aqui meio cinza, como uma espécie de áurea, né? Você imagina a Terra é meio que uma esfera, né? E ao redor dessa esfera, a Terra tem uma esfera maior, que ela é invisível, né? A gente não percebe olhando, mas a gente percebe quando a gente tem 2 objetos, aliás, um corpo, um objeto qualquer, segurando na mão e solta, né? Ou quando a gente precisa levantar alguma coisa, né? Vamos levantar lá, sei lá, vamos tentar levantar uma caixa de livros que eu tenho aqui do lado. Eu vou sentir uma dificuldade enorme para levantar essa caixa. Porque essa dificuldade a gente chama de quê? De peso, né? É a inércia dela, né? Para eu tirar ela do lugar, para movimentar ela, ela tem uma massa. Como ela interage com a Terra, o resultado é que eu vou ter que aplicar uma força para vencer essa ação da Terra, né? Puxando ela para baixo. Essa força aqui, ó, chamada força da gravidade, né, que a gente mostrou na semana passada, que parece muito com a força elétrica, né? Só que lá na força elétrica aqui é um K, aqui é um Q1, aqui é um Q2, e esse D é a distância normal, né? A distância da carga, de uma carga até a outra, aqui no caso a distância do centro da Terra até o objeto que está dentro do seu campo, né? Então você percebe que todos os 3 objetos, tanto o verde como o vermelho como o azul, eles vão sofrer a ação dessa força. Por quê, Ismael? Oi, pode repetir? Os 3 objetos aqui, o verde, o vermelho e o azul, eles vão sofrer a ação dessa força gravitacional. Por que eles sofrem essa força? Porque eles estão dentro do campo. Isso, garoto. Se esse objeto azul tivesse deslocado um pouquinho aqui para cima e fora dessa região acinzentada aqui, que representa o campo,
esse objeto não teria como interagir com a Terra, né? Porque ele estava fora do campo gravitacional da Terra, né? E aí nós aprendemos que esse campo ele vai variando com a distância, não é isso? À medida que você vai se afastando do centro do planeta, nós já estamos a quase 6.400, 6.500 quilômetros do centro do planeta, né? E à medida que nós vamos nos afastando, esse campo gravitacional ele vai diminuindo, né? Ok? Mas como o campo gravitacional chega lá? Antigamente eu tinha muitas perguntas sobre gravidade, mas é porque eu percebi que na escola eles ensinam a teoria da gravidade newtoniana, sendo que a relatividade descreve ela de uma forma mais efetiva. Isso, a relatividade vai tratar o campo gravitacional como sendo uma deformação no espaço, né? A relatividade, não a relatividade restrita, né? A relatividade geral, né? Então, Einstein mostra que esse campo gravitacional, na verdade, é uma deformação que o espaço sofre pela presença dessa massa, né? Que é um tema bem complexo, né? Para a gente estudar, né? Ok? Então, o que é abordado no ensino médio e na maioria dos livros de física, né? Tanto do ensino médio como do ensino superior, na verdade, é a relatividade, é a gravitação a partir da concepção newtoniana, né? Aí, quando você vai lá para a Física 4, no curso superior, é que eles vão trazer a ideia da relatividade geral de Einstein. Certo? Que foi comprovado aqui no Ceará, né? Aqui, O eclipse de Sobral foi. isso. Einstein, ele não veio para cá, né? A equipe dele veio e conseguiu comprovar, né, que a luz ela se curvava quando passava próximo a, a um corpo de massa muito grande, né? Aí ele mostra que a gravidade, na verdade, é a curvatura do espaço. Mas é um negócio bem complicado da gente abstrair. Mas vamos ficar com a newtoniana por enquanto, né, Maia? Quem sabe um dia a gente tem capacidade de discutir Einstein. Mas valendo, isso é interessante. Então, muito bem. E aí, alguém perguntou na semana passada, Janildo, essa força que mantém a Terra girando ao redor do Sol, o que aconteceria se ela desaparecesse? Né? Foi uma das questões que Einstein colocou, né? Será que a Terra sentiria? Imagina que essa força que une, que liga, né, que mantém a Terra girando ao redor do Sol, ela desaparecesse. Será que a Terra perceberia, o Sol sentiria esse rompimento, esse desaparecimento dessa força instantaneamente? Foi uma das questões que ele vai postular para poder discutir essa ideia de gravidade como curvatura do espaço. Mas acho que foi o Luana que perguntou o que aconteceria se essa força desaparecesse. Está vendo essa setinha vermelha, Luana? É aquela que eu tentei desenhar lá. É a seta mostrando o sentido da velocidade da Terra, né? Então, se essa força desaparecesse, a Terra teria, a partir desse instante, um movimento em linha reta, né? Ela não mais faria esse movimento nessa órbita elíptica aí. Bom, ela sairia pela tangente, como a gente chama, né? É a mesma ideia, você está dirigindo seu carro aqui, tem uma curva, você chega na curva com uma velocidade muito grande, você não consegue fazer a curva. O que vai acontecer? A tendência é seguir reto, né? Você não consegue mais contornar aquele arco de circunferência ali, você vai seguir reto, vai passar reto na curva. Então, o pessoal costuma dizer, né, principalmente na Fórmula 1, sair pela tangente, né? Tangente é um pontinho que toca essa curva, né? Vocês já devem ter visto isso em matemática e tá lembrado disso, né? Tá? Aí eu trouxe essa outra foto só para evidenciar melhor, né? A órbita como sendo uma circunferência, fica mais para você perceber, né? Percebe que se essa força desaparecer, essa força é dada aqui por no sentido dessa aceleração aqui, desse azinho verde aqui, ó, que é a aceleração centrípeta. Se essa força desaparecer, a tendência desse movimento desse objeto é seguir uma trajetória retilínea, tá? Ok? Pronto. Então, nós vimos reprisamos o primeiro tipo de campo, e aí temos o segundo, né? Quem lembra qual o segundo lá do livro? Segundo tipo de campo lá que a gente viu, só por alto, a gente não discutiu ele ainda, vai discutir no próximo capítulo, acho que é o 5, 4, 5, 3, não sei. Esse campo aí, que campo é esse? Elétrico? Ainda não, mas é parente dele. Ô, Ângela, aquilo que você está tendo aí, Ângela, é um fio que a gente
faz instalação de casa, né? Instalação elétrica, fio do carregador do seu celular, fio do cabo da TV, tá bom? E esse fio, ele está sendo percorrido por cargas elétricas. Tem cargas elétricas se movimentando ao longo desse fio, tá? Por que que tem hora que ela vai para frente, tem hora que ela vai para trás? Porque aqui a gente tem um tipo de corrente específica, né? Que é essa corrente que a gente tem em casa, né? O movimento de carga que a gente tem na tomada em casa, que é alternado, né? Então, vocês estão vendo esses círculos ao redor do fio, né? Tá vendo? Tem um menorzinho, aí vai crescendo. Esses círculos, essas circunferências ao redor do fio, elas estão representando um tipo de campo que é dado pelo movimento da carga elétrica, que é o chamado campo magnético, tá? Esse campo magnético é importante, como eu disse na aula passada, para várias coisas, dentre elas, motores em geral, né? Depois para a geração do campo eletromagnético e por aí vai, né? Só que o movimento da carga é um pouquinho diferente e é muito mais rápido, a frequência é muito maior. Mas, resumindo tudo, o que nós temos aqui? Um campo magnético, né? Que se mantém ao redor do fio, tá bom? Uma das aplicações desse campo magnético possibilitou que hoje nós tivéssemos corrente elétrica e hoje nós tivéssemos eletricidade, como a gente costuma chamar, né? Eletricidade que permite a gente usar luz, telefone, carregar bateria de celular, assistir TV, né? Aqui, de uma forma bem grosseira, aqui nós temos o exemplo de um motor elétrico, tá? Ou, se o processo for invertido aqui, depois a gente vai estudar, o exemplo de um gerador elétrico, que nós temos aqui de forma bem simples. Um ímã, tá? Um polo norte e um polo sul, um campo magnético é gerado aqui dentro, e a gente tem um fio dentro desse campo magnético. Duas coisas podem acontecer. A gente pode movimentar o fio e gerar energia elétrica, e a gente pode aproveitar a energia elétrica para montar o fio. Fazer esse fio girar aí dentro. Se eu estou usando energia elétrica para girar o fio, eu tenho um motor elétrico. Se eu estou girando esse fio dentro do campo magnético para gerar energia elétrica, corrente elétrica, eu vou ter um gerador elétrico. Então, a gente vai estudar isso à frente. Tá certo? Mas, a grosso modo, isso aqui é um né, de um motor elétrico ou de um gerador elétrico. Tá? Se você abrir um motor, por mais que seja pequenininho, aqueles motorzinhos de carrinho, né, de brinquedo, você abre um motorzinho daquele, você vai ver que tem uma bobinazinha dentro. Dentro dessa bobinazinha tem uma carcassinha, que é um ímã. Ah, então, quando a corrente elétrica percorre a bobina, ela gera um campo magnético, que é o exemplo do fio aqui, ó. O campo magnético gerado pela bobina se confronta com o campo magnético gerado pelo ímã, e aí a gente tem a rotação do motorzinho. Então, certo? Do ventilador também, qualquer motor que você tenha por aí, tá certo? Ok. Como eu disse, a gente põe uma carga elétrica para oscilar, a gente vai ter a famosa onda eletromagnética que você se conecta via Wi-Fi, né? A um servidor de internet, mande mensagem, receba ligação com o seu celular. Tá? Veja, aqui eu tenho carga elétrica oscilando. Tá? Essa carga elétrica está oscilando. O que é oscilar? É você movimentar em torno de uma posição fixa, né? Ir e vir. É o movimento de ir e vir. Tá? Então, quando você tem carga elétrica oscilando, você, além de ter campo magnético, você tem campo elétrico, né? Você tem campo magnético. Isso é um negócio bem legal. Certo? Pronto. E aí, a onda eletromagnética você tem desde a cor azul e solar, que gera as cores, composta por 7 cores, até as ondas, a radiação alfa, beta e gama, né, que são as radiações de alta frequência, né? Por exemplo, nos exames de tomografia, essas coisas, você está sendo bombardeado ali por ondas eletromagnéticas chamadas, no raio-x, por exemplo, de raio-x, né? Tá bom? E alguém já viu isso aqui na rua? Alguma coisa, algum negócio, algo parecido com isso aqui na rua, não? Passando por aí, dentro de Milagres, no sítio também tem, né? Muito disso daí. Alguém já viu? Fala, Inácio, não te ouvi. Eu já. O que é isso aí, Inácio? Diz o nome desse bicho. É o condutor de eletricidade, eu acho. Pronto, Inácio. Isso aí, Inácio, é um transformador. Vocês já devem ter visto os postes
né? Você tem uma caixona, é mais de 5 toneladas que aquele negócio pesa, né? A massa dele, né, no caso, dependendo do tamanho dele, lógico. Aquele que tem na escola, por exemplo, quando apresentou um problema lá, foi um sufoco para trocar, porque o bicho é extremamente pesado, né, vamos dizer assim. Então, isso que você está vendo aqui é um transformador, tá? Para que serve um transformador? Serve para poder a gente transmitir energia elétrica a longas distâncias. E o que é que ele faz, na verdade? Ele transforma, ele eleva, né, ou reduz tensão elétrica, que nós vamos aprender o que é. Tá? Por que isso? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar Inácio mora lá na vila, né, Inácio? É muito distante de Paulo Afonso. Paulo Afonso é o lugar onde boa parte da energia que a gente utiliza aqui é gerada. Vem para a Chesf, da Chesf vem para a Enel, né? Então, se a energia elétrica, se a tensão elétrica, a corrente elétrica fosse gerada lá em Paulo Afonso, e do jeito, da forma, do valor que fosse gerada lá, fosse transferida para cá, ela não ia chegar aqui, por causa do aquecimento do fio, da resistência do fio, né? Outra coisa que nós vamos aprender. Então, para que seja possível essa transmissão, é necessário que você tenha uma elevação na tensão gerada, né, na tensão elétrica, e uma redução na corrente. Depois a gente vai aprender tudo isso com detalhes, para diminuir o aquecimento, e diminuir a perda de tensão, a perda de energia por efeito Joule. Então, essa elevação na tensão, ela é primordial para que a gente tenha acesso a essa energia, senão teria que ter uma usina de energia elétrica na entrada de cada cidade. Tá? Então, mas quando essa energia chega muito alta, a tensão é muito alta, 700 mil volts, 500 mil volts, e não dá para a gente usar, nem um negócio desse que pode. Para você ter uma ideia, para você caminhar na Chesf ali dentro, tem os lugares que você pode caminhar e não pode dar um passo muito longo, né? A sua passada tem que ser curta, não pode dar aquele passo quem está correndo, por exemplo. Então você pode sofrer um pequeno choquezinho, né? Ou até um grande, né? Então, o que eles fazem? Lá eles elevam com o transformador e aqui eles reduzem. Então, quando você passa na rua que vê um negócio desse no poste, uma caixona grande, cinzenta, às vezes azul, isso ali é um transformador. E esse transformador, ele tem a função de reduzir a tensão elétrica para 220 volts para dentro da sua casa você poder usar. Certo? Então, qual é o papel do transformador? Elevar a tensão elétrica e reduzir a tensão elétrica. Bom, baseado em quê? Baseado no fenômeno chamado indução eletromagnética, que só é possível quando a gente tem correntes elétricas circulando pelo fio e com alternar. Vamos lá. Que tipo de campo é esse aí? Ou que elemento é esse aí que está aparecendo na figura? Vem a risca. É um átomo. Isto, é um modelo, né, que nós criamos aqui para representar o átomo. Muito bem, Ismael, obrigado. Quando você quando você olha para o átomo, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Nós, como físicos aqui, tá? Não vamos pensar como químicos, não. Vamos pensar como físicos. A primeira coisa que você pensa quando você olha para o átomo é a respeito de... Relacionado à força, campo. Isso, relacionado à força, campo. Antes de você relacionar força e campo ao átomo, tem uma outra coisa que vem à nossa cabeça como físicos. Vamos ver se vocês conseguem lembrar. Vai lá, Ismael. Vou dar uma dica. Ela está presente no próton e no elétron. Cargas elétricas. Isso, muito bem. Pegaram, menino, a ideia? Então, quando eu como um físico, né? Vocês também, com olhar de físicos, olham para essa estrutura aqui, pensam, isso é um modelo que a ciência criou, os cientistas criaram para o átomo. E quando eu olho para esse modelo, na minha cabeça vem uma coisa muito clara, a ideia de carga elétrica. Aí, Ismael, quando eu trago à tona a ideia de carga elétrica,
vem na minha cabeça mais dois conceitos, que foi o que você falou agora. Vem o conceito de campo, certo? E atrelado ao conceito de campo, qual é o outro conceito que vem? O conceito de força, né? Certo? Então, lembrar disso, né? Lembra que eu falei assim, ó, se você tem um átomo neutro, você não tem carga elétrica efetiva. Mas se esse átomo ganha um elétron ou perde um elétron, ele agora adquiriu uma carga elétrica efetiva, porque tem um desequilíbrio entre as quantidades de elétrons, entre as quantidades. A quantidade de elétrons e de prótons. Então, ele tem uma carga elétrica agora. Ganhou carga elétrica, o que é que acontece? Ele tem automaticamente a capacidade de criar ao seu redor um campo elétrico. Então, lembrar disso, né? Okay? Se eu pegar uma outra carga elétrica e colocar dentro desse campo elétrico, assim como a gente tem aqui, ó, com relação à massa, eu tenho um corpo, que é a Terra, gerando um campo gravitacional. Se eu pego um outro corpo e coloco dentro desse campo gravitacional, nós vamos ter uma atração entre a Terra e esse corpo. Eles vão interagir. E a Terra, aos nossos olhos aqui de referencial aqui na Terra, vai puxar esse corpo, né? Tá bom? A mesma coisa é com a carga elétrica. Se o átomo era neutro e eu desequilibrei essas quantidades de prótons e de elétrons, ele agora tem carga elétrica. Automaticamente vai surgir do espaço ao redor dele um campo elétrico. Se eu coloco um outro objeto com carga elétrica ou não, nós vamos botar com carga elétrica. Dentro desse campo elétrico, qual é o resultado que nós vamos ter? Uma atração, se eles tiverem carga de sinais contrários, viu, Ângela, para quem vai fazer a atividade, e uma repulsão, se eles tiverem sinais iguais. Ângela não, foi a Manuela. Tá? Então, vai surgir intrinsecamente, né? Sem que você queira, não depende do seu querer, mas se você tem carga elétrica, você vai ter campo elétrico sempre. Sempre que você tiver carga elétrica, tem que ter campo elétrico, não tem como. E se você tiver dois objetos, eles interagem entre si, tá? Ok? Então, veja aí o modelo que eu mostrei semana passada, né? Se as duas esferas, ganhou carga elétrica, está eletrizada a esfera pendurada, aproximou da esfera que está segurando aqui pela mão do rapaz, vai ter campo elétrico agora, ó, e força elétrica. Tá? Percebe a dinâmica aí, ó, tá vendo? Ó? Tem carga elétrica, tem campo elétrico na esfera pendurada. Duas esferas têm interação. Tranquilo? Ok? Então, o que é que o campo elétrico fez? O campo elétrico tornou possível que as esferas exercessem força sobre si, na verdade. Tranquilo? A força de Coulomb. E o que é que essa esfera que está sendo segurada pela mão do rapaz está pendurada? Ó. A esfera que o rapaz segura pela mão está causando o que na esfera pendurada? Vamos lá? Quem responder vai ganhar um 10 no segundo bimestre. Eletrizado positivamente. Certo, eletrizada positivamente. Mas assim, vamos lá. Eu quero uma coisa mais na linha do meu pensamento aqui, ó. Ismael falou que a esfera pendurada está eletrizada positivamente. Então, está gerando um campo magnético ao seu redor, que é de afastamento, tá? Mas isso é outro detalhe. A esfera que ele está segurando pela mão também está eletrizada positivamente. Quando essas duas esferas, uma entra no campo elétrico da outra, né? Elas começam a interagir. Uma empurra a outra. Só que a esfera que ele está segurando pela mão, né? Ela está causando algo na esfera que está pendurada. Ó, vai, ó. Presta atenção, ó. Ó, o que ela está fazendo com ela? Está movendo, está exercendo uma força sobre ela. Isso, junto com essa força, Ismael, ela está provocando um deslocamento, né? Está movendo ela. Então, se ela está movimentando e tem uma força que está sendo aplicada sobre um objeto e está deslocando esse objeto, então está tendo realização de uma coisa que nós estudamos no ano passado. Vocês lembram o nome disso? Força junto com deslocamento dá o quê? Trabalho, energia.
Trabalho, energia. Olha que coisa legal. Foi isso que o homem pensou, né? Se eu tenho um átomo, um nêutron, e eu consigo arrancar um elétron desse átomo, esse átomo fica eletrado. Ele agora passa a ter uma carga elétrica. Com isso, esse átomo agora passa a criar ao seu redor um campo elétrico. Com isso, se eu tiver mais um outro átomo e aproximar os dois, eles vão se repelir ou se atrair. Se eles estão se repelindo ou se atraindo, eles estão exercendo uma força sobre o outro. Se tiver o deslocamento de um deles, o que eu tenho? Trabalho e energia. Opa, vamos aproveitar isso então para a gente poder fazer alguns equipamentos funcionarem, como por exemplo uma lâmpada, como por exemplo o celular, o som, a TV, o liquidificador, batedeira e por aí vai. Tá? Então, o que é que a gente tem? Quando a gente tem carga elétrica, guarda isso, pelo amor de Deus, se você puder anotar, anota. Quando a gente tem carga elétrica, a gente tem campo elétrico, a gente tem interação elétrica, e a gente tem trabalho, e a gente tem energia elétrica. Olha que coisa legal. Tá bom? Tá ok? Então, vamos arredondando mais e refinando mais nosso pensamento. O que é isso aí que está aparecendo para vocês aí? O que é que vocês acham que é esse negócio aí? Ninguém acha nada? É uma corrente elétrica, só que está desordenada aí. Muito bem, Ismael. Isso aqui que nós estamos tentando mostrar é o que nós vamos chamar de condutor, tá? Esse bicho aqui, ó. Não está muito parecendo com um fio, mas nós vamos passar a chamar agora de condutor. Isso que vocês estão vendo aqui se mexendo, como o Ismael falou, não é ainda a tal da corrente elétrica, mas é o movimento de cargas elétricas. Tá? Isso acontece naturalmente. Corrente elétrica é só quando o movimento é ordenado, né? Isso, garoto. Já tá de olho aí nos conceitos aí no livro, né? É página 25 que você tá, né, Ismael? Eu tô sem o livro. Ah, tá sem o livro. Vou pegar. Então, beleza. Então, meninos, isso que estão vendo aí é um fio qualquer, como esse que eu tenho aqui na mão. Cadê? Tem aqui na mão, não. Aqui, ó. Tem vários fios aqui, mas nenhum tá na mão. Aqui, ó. Isso que vocês estão vendo aí é uma ilustração, né? Uma tentativa de reproduzir macroscopicamente, né? Um fio como esse aqui, ó. E o que acontece dentro dele. Certo? Tá ok? Então, esse fio, ele é feito de átomos. Opa! Quando eu falo em átomos, vem logo na minha cabeça carga elétrica, elétrons, prótons. Então, ele é feito de átomos. E esses átomos, eles têm vários elétrons e não estão tão muito fortemente ligados ao núcleo, né? Lembra que você tem o átomo assim, ó. Núcleo e a eletrosfera. Tem alguns elétrons, esses que estão mais perto do núcleo, que estão a força que une o elétron ao núcleo, né? Ao próton, aos prótons, ela é muito grande. Então, você não consegue arrancar facilmente esse elétron de lá onde ele está. Mas tem alguns elétrons que ficam nessas camadas mais de fora, que não estão tão ligados ao átomo como deveriam, né? Porque a distância é grande. Lembra que o campo depende da distância? Então, você consegue arrancar esse elétron com facilidade, certo? Aí, nós chamamos esse elétron de elétron livre. Livre por quê? Porque qualquer variação na quantidade de energia que esse átomo possui, ele pode ser arrancado daquele lugar lá, da órbita onde ele está. E pode ser deslocado para outro átomo, não sei, para qualquer lugar. Então, quando a gente olha esse fio que eu mostrei para vocês por dentro, a ideia é que os elétrons desse fio, que estão livres, né, eles estão se movimentando assim meio bagunçado. Percebe aqui a bagunça? Tem elétron indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, o negócio está bagunçado. Tá certo? Tá bom? Então, isso aí, como o Ismael falou, não é ainda o que nós chamamos de corrente elétrica. Por quê? Porque falta alguém para organizar esses elétrons
de forma que eles tenham um movimento preferencial, certo? Quem é que faz essa organização? Quem é que vocês acham que é o responsável por essa organização, por essa ordenação dos elétrons? Quem seria o comandante dessa tropa? Na lógica, é uma carga positiva, né? Para atraí-los. Ok, na lógica é uma carga positiva, ok, bom pensamento. Mas o que essa carga positiva iria criar ao redor dela para poder atrair esses elétrons? Um campo. Um campo elétrico. Então, quem faz, Ismael, essa coisa que está toda bagunçada assim, ó, que é o movimento dos elétrons, ficar organizadinho assim, peraí, deixa eu passar aqui o slide. Olha só, ficar tudo organizadozinho assim, ó. Percebe que agora estão tudo para um lado só, para um sentido só? Está bem organizado, não tá? Página 25 do livro. Então, quem faz essa organização ser possível é o campo elétrico, tá bom? Então, quando você tem carga elétrica, você tem campo elétrico. E o campo elétrico ele é o responsável por essa organização, por esse movimento mais organizado dos elétrons, que nós vamos chamar de corrente elétrica. Tá bom? Ok? Tranquilo? Então, o que é corrente elétrica? É um movimento de cargas elétricas. Agora, como é que tem que ser esse movimento? De acordo com o que Ismael falou e o livro, né? E os autores por aí, né? Esse movimento tem que ser organizado. Ele não pode ser assim, ó. Aqui você não tem corrente elétrica no fio. Tá? Aqui você tem corrente elétrica no fio. Tá bom? Quem é o responsável por essa organização desses elétrons? Campo elétrico. Isso é o campo elétrico. Beleza? Ok. Agora, deixa eu pensar aqui com vocês. Vamos pensar aqui um negócio. Imagina o seguinte. Imagina que isso aqui fosse uma superfície plana, bem planinha, nivelada, e você derramasse água bem aqui onde o mouse está. Ó. Tá? Você vai derramar 1 litro de água aqui. Ou mais, não sei, você que sabe. Você vai derramar água aqui. É possível que essa água, essa superfície está bem planinha, bem nivelada, certo? É possível que essa água derramada aqui, ó, ela escoe até aqui? O que vocês acham? Você vai derramar água bem aqui, e essa água você quer que ela escoe sozinha até aqui, o outro lado. É possível isso? Sim ou não? Estou sozinho na sala, é? Entendi não. Vamos pegar tem alguém no chat aqui. Vamos pegar a nossa vivência de mundo aí. A Ângela falou que acha que não. Na nossa vivência de mundo, o que acontece? Quando a gente fala, Ângela, Falei que acho que sim. ela falou que acha que... Ah, porque eu li rápido aqui, acho que o mouse ficou em cima. Nossa vivência de mundo diz assim, quando a mãe da gente, ou quando nós mesmos vamos lavar a casa, o que a gente faz? A gente derrama água em determinado lugar na casa, e essa água vai escorrendo pela casa inteira, ou a gente tem que ir com um rodinho empurrando ou puxando essa água? Tem que ir empurrando a água. Tem que ir empurrando a água. Qual é a ideia? Por que a gente tem que empurrar essa água, Inácio? Para não se acumular. Isso, e porque o piso ele é reto. Geralmente no banheiro o que acontece? Quando você está tomando banho, liga o chuveiro e a água começa a cair. Você precisa puxar a água quando termina, né? Mas grande parte da água, quando você termina de tomar banho, essa água já tem escoado.
tem descido pelo ralo. Por quê? Porque no piso do banheiro você não tem ele bem niveladozinho, ele é inclinado, certo? O piso da casa não. Geralmente ele é bem niveladozinho, bem igual. Então a água não escoa. Para ela escoar, o que é que tem que ser? O piso tem que ser um pouquinho inclinado, que você soltava a água aqui e ela escoava, certo? Tá? Por que que a gente tem a caixa d'água, quando você, cidade pequena, né, assim, você entrou, se aproximou da cidade, a primeira coisa que você vê é uma caixa d'água, uma cidade pequena, né? E onde é que essa caixa d'água geralmente fica? Num morrinho, no alto, no lugar mais alto da cidade. Por quê? Porque a prefeitura instala um sistema de bomba no poço, joga essa água para a caixa, e da caixa, essa água vai escoar para as casas. Na sua casa é da mesma forma. A caixa d'água sempre fica no lugar mais alto da casa. Por quê? Porque você joga essa água lá para a caixa, armazena essa água na caixa, quando você quer tomar banho, lavar prato, alguma coisa, lavar a mão, você só abre a torneira que está lá embaixo. A caixa lá em cima e a torneira aqui embaixo. Então, o que é necessário a gente ter? É necessário a gente ter uma altura para que a água possa escoar. Em outras palavras, a água na caixa, ela precisa ter energia, certo? Tranquilo? E o reservatório aqui embaixo precisa ter uma diferença de altura. Por quê? Porque a gente vai ter diferença de energia entre a água que está aqui em cima, quando ela está aqui em cima e quando ela chega aqui embaixo. Tá bom? Então, nós só vamos ter escoamento de água, meninos, se você tiver água no reservatório mais alto, escoando com o reservatório mais baixo. Energia potencial aqui em cima, energia potencial aqui embaixo. Só que a energia potencial aqui em cima é maior. Então, tem uma diferença nas duas quantidades de energia. Certo? Se não tiver diferença, os dois reservatórios estão na mesma altura, nem que você queira, você vai conseguir encher um ou outro. Tá? Pode passar água de um para outro até que elas fiquem na mesma altura nos dois reservatórios. Aí para de passar. Tá? Tranquilo? Então, na eletricidade é da mesma forma. Para que você consiga fazer com que essas cargas elétricas se movimentem, é necessário que você crie dentro do fio o que nós chamamos de diferença de potencial. Tá? Que exista dentro do fio dois pontos que têm quantidades de energia por unidade de carga diferentes. Vocês já repararam que numa pilha, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Eu tinha uma aqui dentro, mas acho que o Gabriel pegou. Tem aqui, ó. Vocês já repararam que numa pilha você tem um sinal de mais e um sinal de menos? Certo? Tá? Vamos pensar em termos assim bem didáticos, não obedecendo muito a questão rigorosa aqui. Mas vamos pensar assim, ó. Se eu tenho um sinal de menos, e eu tenho um sinal de mais, eu tenho um sinal de menos, então vamos pensar assim, ó. Aqui onde tem o sinal de mais, está sobrando ou está faltando elétrons? Onde tem o sinal de mais, tem muito elétron ou tem falta de elétron? Tem falta. Tem falta, muito bem. Onde tem o sinal de menos, tem muito elétron ou tem falta de elétron? Muito elétrico. Tem muito elétron. Vamos pensar assim para a gente entender. Então, vamos ver se eu consigo passar o slide aqui. Ok. Olha só o que acontece. Aí nossa pilha, ó. Certo? O vermelhinho é o mais da pilha. Cadê ela aí? É o maisinho da pilha aí, é o vermelhinho. Vocês estão conseguindo ver daí. O azulzinho é o menos da pilha. Certo? O que é que a gente conseguiu separar? Conseguiu separar cargas positivas, cargas negativas. Muita carga positiva aqui, ou seja, falta, e muita carga negativa aqui, excesso de elétrons. Tá? Qual é naturalmente a tendência dessas cargas? Elas estarem separadas ou estarem juntas? Cargas positivas e cargas negativas. Qual é a tendência natural? É separada ou está junto? A tendência natural é uma compensar a falta da outra. Isso. Tendência natural é essa, por isso que os átomos são neutros na natureza, né? Porque a tendência natural é ter um equilíbrio, né? Uma positiva ou uma negativa. Positiva, negativa. Então, vejamos o que a gente pode fazer.
Se eu tenho essas duas quantidades, esses dois tipos de carga separados, e eles querem ficar juntos, o que eu posso aproveitar? Aqui você tem falta de elétrons, e aqui você tem excesso. Esse elétron quer passar para cá, ó. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um fio, ligar daqui para cá, ó, e botar desse outro lado aqui, conectar desse outro lado aqui, assim, ó. Olha para cá. Tá vendo como é que a coisa funcionou? Ó, peguei o fiozinho, liguei aqui, ó. E o que foi que eu fiz? Fiz com que essas cargas elétricas se deslocassem para cá. Lembra, Ismael, que tu falou que é preciso de um campo elétrico para puxar essas cargas? Olha o que aconteceu. O campo elétrico atuou nessas cargas aqui, ó, nas azulzinhas. Elas estavam assim separadas, ó. Aí eu liguei aqui, botei um fio aqui, ó. Um campo elétrico vai atuar nessas cargas e vai organizar o movimento delas. Veja que elas estão em movimento, né? Elas têm movimento, mas o movimento é desorganizado. E agora como é que é o movimento delas? Organizado, ó. Tá? Como é que é o nome desse movimento organizado de carga elétrica? Corrente elétrica. Isso, corrente elétrica. Ok? O que é... Espera aí que tem um negócio aqui na frente. Acho que sim também. O que é que tem que haver entre... Aliás, o que é que tem que existir para que esse movimento seja organizado? O campo elétrico. Um campo elétrico. Tá? Vamos falar, minha gente. Vamos falar também, vocês sabem. Então, para que esse movimento ele seja organizado, é necessário que haja um campo elétrico. E é necessário que a gente crie, entre dois pontos desse campo elétrico, uma diferença de potencial. Ou seja, eu tenho um potencial menor, que é o menos da pilha. Cadê o menos? Aqui, um potencial menor. E eu tenho também um potencial maior. Se você reparar na bateria do seu celular, você vai ter na bateria, né? A maioria dos celulares são blindados hoje, né? Mas você vai ter na bateria o mais e o menos, tá? E aí você pensa, aqui eu tenho uma diferença de potencial, tá? Quando eu conecto esses dois pontos, naturalmente eu vou ter carga elétrica se movimentando entre os dois pontos, né? O sentido real desse movimento, que é o sentido que de fato acontece, é do menos para o mais, certo? As cargas saem do menos, como vocês estão vendo aqui, ó. O azul é o menos, tá? Aqui tem carga negativa, é menos. O vermelho é o mais, tem carga positiva, né? Então, o movimento real dentro da bateria aliás, fora da bateria, né? Que o movimento é do menos para o mais, então é por fora, né? Você está vendo que aqui é por fora. Imagina que isso aqui seja a bateria, tá? Menos, mais. Então, o movimento ele é por fora, ok? Não é por dentro da bateria. Então, é do menos para o mais, tá? Assim, ó. Imagina que eu coloco um fio aqui, que eu não tenho fio aqui, mas coloco um fio aqui, ó, para cá, do menos para o mais. Tá bom? Só que antes da gente descobrir o elétron, já tinha bateria. A bateria, a pilha foi inventada em 1800 e cacetada por Alexander Volta, né? Então, eles pensavam que era do mais para o menos. Movimentava do mais para o menos. Assim como a água cai do lugar mais alto para o mais baixo. Então, esse uso ainda permanece hoje. E nós chamamos esse tipo de sentido, né, da corrente elétrica de sentido convencional. Bom, mas a gente sabe que, fisicamente falando, o movimento ocorre do polo negativo para o terminal positivo, né? Por dentro da bateria, não. Por dentro da bateria é do mais para o menos, né? E assim você pode ter, Ismael e Plasma, se a gente consegue criar uma diferença de potencial entre os terminais da pilha, mais, menos, e a gente conecta um fio, essas cargas se movimentam. Então, a gente pode aproveitar essa energia, né, que está tendo realização de trabalho pelo campo elétrico, né, pela força elétrica, na verdade, para deslocar essas cargas. Então, a gente pode aproveitar isso para gerar luz, por exemplo, acender a lâmpada, ó. Tá vendo aqui, ó, o mais, o menos, carga negativa aqui, carga positiva aqui. Liguei o fio, as cargas vão sair do menos, passar pela lâmpada e vir para o mais. Ou seja, tem uma diferença de potencial, tem um campo elétrico. Tá bom? Ok? Uma coisa maior assim, ó. Bom, muita carga positiva aqui, muita carga negativa aqui.
E aí nós vamos carga se movimentando. Perceba que aqui o movimento é do mais, ó, muito mais aqui, muito menos aqui. É do mais para o menos. Esse é o sentido convencional, tá? O sentido real é o contrário. Ok? Só para enfatizar. E aqui, esse tipo de corrente que você está vendo aqui, ela nunca muda de sentido, né? Está vendo a setinha mostrando. É sempre do mais para o menos. O convencional, tá? O convencional é como se fosse carga positiva se movimentando. No mesmo sentido do campo, né? Essa é a corrente da bateria do seu celular. A bateria do seu celular é esse tipo aí, ó. Sempre no real, né? No sentido real, sempre do menos para o mais. No convencional é que inverte. A corrente gerada pela pilha, tá bom? É a corrente gerada por aqueles negócios que tem na bicicleta, que acendia a luz antigamente, tá certo? Quando a gente para tomada, aí é diferente um pouquinho. Veja que fica mudando, né? Ó. O mais, uma hora é mais, outra hora é menos, ó. Tá vendo, ó? Certo? Percebeu? Tem hora que é mais, tem hora que é menos. Tem hora que é mais, tem hora que é menos. Então, a corrente, ela oscila. Esse tipo de corrente a gente chama de corrente alternada, que é a que tem nos postes, na tomada de casa. A maioria dos equipamentos que a gente usa, motores em geral, né, eles trabalham com essa corrente alternada. Tá bom? Aqui ela é mais nova, ela é muito mais jovem do que a corrente contínua, né? Depois vocês podem ver na internet a história do Tesla e do Thomas Edison, né? Sobre essa questão de corrente contínua e corrente alternada, beleza? Mas, enfim, então nós trabalhamos com esses dois tipos de correntes. As baterias em geral, carro, moto, celular, pilhas, corrente contínua, CC, tá? Nos motores em geral, na tomada, está dizendo, na tomada, corrente alternada. Então, quando você põe o seu carregadorzinho na tomada para carregar seu celular, algumas coisas estão acontecendo ali. Não é só carregar o celular, não, tá bom? Para a física está acontecendo pelo menos duas coisas ali. Primeiro, a tomada tem 200 volts, ou seja, a diferença de potencial é 220 volts. Na pilha é 1,5 volts. Na bateria do seu celular varia entre 3,7 até talvez 5 volts, depende do celular, não sei. Bom, então como é que pode? Eu coloco meu celular na tomada que é 220 volts e a bateria do meu celular só usa 5 volts. Como é que isso acontece? A primeira coisa que está acontecendo aí é a bateria do teu celular, o carregador do teu celular, ele está reduzindo a tensão de 220 volts para 5. Está aqui o carregadorzinho, né? Só que ele não trabalha com o transformador lá no poste. Mas ele está reduzindo de 220 volts para, no caso do meu aqui, para 5 volts. Então, chega aqui 220 volts. E sai aqui, ó, para ir para a bateria do celular. Aliás, perdão, é aqui. Chega aqui, né? Eu pulo esse aqui que eu boto tomada. Chega aqui 220 volts e sai aqui, ó, 5 volts. Tá bom? Na bateria explodia. Chega aqui alternada, que é uma corrente que fica mudando, né? Não tem um sentido fixo, ora ela é para a direita, ora para a esquerda. Chega aqui alternada e sai aqui contínua, que é para a bateria poder funcionar. Então, pelo menos duas coisas acontecem aí no carregador do seu celular. Então, quando você botar o carregadorzinho na tomada, agora você vai lembrar, puxa vida, aqui tem 220 volts nesse buraco aqui, nesses dois buracos. E vai sair 5 volts do outro lado. Então, meu carregador, ele reduz a tensão para 5 volts e ainda retifica, né, para a tensão contínua. Certo? Vamos lá, então. Então, veja só. Como é que a gente vai calcular essa corrente elétrica? É um negócio bem simples, tá bom? Não tem segredo, não. Deixa eu... Mudei o tipo de apresentação aqui. E agora eu vou passar de novo. Então, o que a gente tem aqui, meninos? Ó, a gente tem aqui um fio, certo? Tem um fiozinho aqui que está sendo percorrido por uma corrente elétrica, certo? Está ligado na bateria, você tem aqui o mais. Misericórdia que esse negócio não quer escrever. Será que é porque eu mudei o botão do... Ah, tá aqui. Eu acho que eu mudei o botão do mouse aqui. Estava me dando trabalho aqui. Então, eu tenho aqui o mais, ó, tá?
sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos. Então, tem muita carga positiva aqui e muita carga negativa aqui. Quando eu liguei o mais e o menos através desse fio... Oi? O senhor está fazendo alguma coisa? Porque não está aparecendo, Peraí, não. Riera, então é por isso que eu estou riscando aqui, o negócio não está indo. Peraí, deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Ah, tá, entendi. O tipo de apresentação. Deixa eu cancelar, tá? Peraí. Agora sim. Pronto. Eu vou só botar para apresentar de novo. É que eu estava apresentando uma janela e o bicho mudou. Eu mudei o tipo de apresentação. Agora sim. Agora você vai ver daí, tá? Diga se apareceu aí, diga. Chegou? Chegou. Pronto. Agora você vai ver o que eu estou fazendo. Eu estava fazendo isso daqui, ó. Deixa eu ver se eu mudei aqui o botão do mouse, que ele está com defeito. Vamos ver se você vai conseguir ver agora. Não, não estou conseguindo escrever por causa do mouse. O que eu estava fazendo era isso, ó. Aqui eu tenho a minha bateriazinha, tem um sinal de mais aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver aí escrevendo, e um sinal de menos aqui, não é? Ó. Tá? Tá bom? E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos conectar um fio aqui, ó. No menos e no mais. Tá? Quando a gente faz isso, a gente estabelece dentro do fio o famoso campo elétrico, né, que é o Ezinho, tá? E esse campo elétrico vai organizar os elétrons aqui dentro, certo? Então, nós vamos ter agora uma corrente elétrica, que eu vou chamar de I, tá bom? Tem uma corrente elétrica I dentro do fio. Legal, ok? Essa corrente I, eu posso calcular de uma forma bem simples, ó. Mas por que esse negócio não escreve? Misericórdia. Eu posso de uma forma bem simples. Ó, o que está se movimentando pelo fio? Pelo fio nós temos elétrons, concorda? Elétrons se movimentando pelo fio. Se nós temos elétrons se movimentando pelo fio, nós temos carga elétrica, um Qzinho, tá? Então, para eu calcular essa corrente elétrica, é a coisa mais fácil que existe no mundo. Você vai pegar essa carga elétrica que se movimenta através do fio, passando em uma determinada região do fio, tá? Não dá para você medir no fio todo, então você tem que definir uma certa região do fio. Então, a quantidade de carga que atravessa essa região pelo tempo, certo? Então, quando eu tenho essas duas quantidades aí, carga em função do tempo, eu vou ter a famosa corrente elétrica. Tranquilo? Então, aqui é o que está escrito nesse slide, ó. Você tem um fio, por esse fio flui carga elétrica, tá? Tá vendo aqui ela passando? Eu defini aqui uma região do fio, tá? Essa região aqui, ó, essa área aqui. Por quê? Eu preciso definir uma área, porque não tem como eu trabalhar com o fio todo, tá? Então, eu vou definir apenas uma regiãozinha aqui, ó, que eu vou chamar de área da seção do fio, e aí o meu foco vai ser identificar qual é a quantidade de carga que atravessa essa área do fio e o tempo, tá? E aí, quando eu faço essa relação carga-tempo, através de uma divisão simples, eu tenho a famosa corrente elétrica, tá? Que é o que está no livro de vocês, na página 26. Tá? Na página 26, ele diz assim, ó, seria possível medir a intensidade da corrente elétrica acrescentando uma seção transversal no condutor, imaginando, né, uma área ali do condutor. Caso contássemos o número de elétrons, teríamos como resultado a intensidade de fluxo de carga elétrica em cada instante. Matematicamente, a intensidade de corrente elétrica é obtida pela razão. O que é razão, meninos? Pela divisão. Isso eu estou lendo no livro, tá? Página 26. A razão entre a quantidade de carga efetiva que atravessa esta seção durante o intervalo de tempo, que é isso que nós estamos vendo aqui no slide. Tá bom? A quantidade de carga que atravessa a seção do condutor, tá? Por segundo, nós vamos chamar de corrente elétrica, que a unidade de medida é o ampere. Então, quando você escreve essa relação aqui, ó, é um I, tá? Q dividido pelo tempo, tá? Delta T, você tem a famosa corrente elétrica. Aqui a carga é dada em Coulomb,
e o tempo em segundos. Então, nós vamos ter coulomb por segundo. Esse coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere. Tá bom? Beleza? Essa é a unidade de carga elétrica, de corrente elétrica no sistema internacional. Ok? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Pronto. Aqui eu tenho só um moleque aqui que tomou uma descarga elétrica, que foi mexer no fio. Tá? Ok? E aqui eu tenho a ilustração, uma animação do que é corrente elétrica, que eu precisaria mudar aqui o formato do slide, mas é o que nós já explicamos. Né? O fio, os elétrons eles estão em movimento, mas o movimento é desorganizado, né? O movimento é para todos os lados, é bagunçado. Quando eu conecto uma bateria ao extremo do fio, deixa eu botar, né? Ficar só falando aqui, vou interromper essa apresentação e colocar outra. Não custa nada. Se custar, a gente espera. Vai encerrar por hoje. Pronto, deixa eu ver se é esse. Pronto. Esse é o fio. Não tem campo elétrico no fio, né? Tá chegando aí? Chegou? Sim. Pronto, esse é o fio normalzinho, né? Não tem campo elétrico sendo estabelecido entre as duas extremidades aqui do fio, né? Então, o que acontece? Os elétrons estão em movimento, mas é um movimento desorganizado, tá? Se eu tiver um gerador de energia elétrica, né, uma bateria, por exemplo, uma pilha, a pilha, naturalmente, ela faz esse papel, né, de criar essa diferença de potencial. De um lado, a gente tem cargas negativas em excesso, do outro, falta. Bom, então, quando a gente conecta os dois terminais da bateria, a gente passa a ter a corrente elétrica sendo estabelecida no fio. Percebe aí, ó. Tá? Beleza? Então, esse movimento ele é um pouco mais organizado do que o primeiro, né? Os elétrons têm um sentido preferencial. Esse movimento ordenado de carga é uma corrente elétrica. Quem é que foi o responsável por essa organização desses elétrons? O campo elétrico, tá? E o que é necessário para que ele se movimente? Uma diferença de potencial entre os extremos do fio, certo? E essa discussão aqui ela vai ficar para outro momento, que é a discussão do item que vai tratar de resistência elétrica. Okay. Ivanil, Oi, pode falar. pode ser igual ou tem que ser diferente? Eu não entendi A carga tem que ser igual ou diferente? As cargas, Sim, as cargas. elas têm que ser iguais ou diferentes. Iguais você fala o tipo positivo, positivo, negativo, negativo, é? Sim, positiva, só positiva. Não pode ser só assim, as duas diferentes? Isso, boa pergunta. No caso da corrente elétrica, Vivi, em fios metálicos, né, em condutores metálicos no geral, as cargas positivas não se movimentam, tá bom? Quem se movimenta são apenas as negativas. Lembra que a carga positiva é associada ao próton, e o próton está no núcleo do átomo, e, portanto, ele não se move? Lembra disso? Sim. Então, no caso da corrente elétrica no fio, quem são movimentados, né, pelo fio são os elétrons, certo? Ah, agora eu entendi. Beleza? É porque tem aquela ideia, né, antiga, né, da corrente elétrica ser constituída por cargas positivas. Aí essa ideia ela ainda perdura hoje porque se consagrou, né? Com o tempo, a utilização, ela deu traz uma certa melancolia para os cientistas, né? Eles não querem abolir, né? Seria mais ou menos isso. Uma questão histórica, na verdade. Questão histórica. Então, temos o movimento das cargas de fato real, que é a carga negativa, se movimentando, no caso da pilha, né, do polo negativo para o positivo, e tem também a preservação dessa ideia, né, de que o movimento era do polo positivo para o negativo. E assim sendo, que se movimentaria nas cargas positivas. Só que a gente sabe que isso é um sentido convencional, não é o sentido real, que acontece na prática, né? Quando você põe lá o carregadorzinho lá quando você conecta o fone de ouvido, por exemplo, no celular, né, vai ter movimento de carga elétrica ali passando pelo fone, e essas cargas estão vindo da bateria. Por onde é que elas estão saindo, né? Estão saindo pelo negativo.
E elas retornam, vai pelo positivo, depois negativo, depois positivo, negativo, positivo, tá? Para o livro, se o livro fosse colocar o desenho, eles iam adotar de preferência o sentido convencional. Aí seria o contrário, né? Do positivo para o negativo, tá bom? Mas isso Agora eu é... entendi. Oi? Agora eu entendi. Tá bom? Ok, coloquei a chamada para vocês aí, tá? Nós vamos encerrar aqui, tem 20 minutos ainda, mas nós vamos encerrar por aqui. Tá certo? Quem for assinando a frequência, já pode ir saindo. Mas aquela atividade que tu postou, pode fazer de novo? Pode, agora eu acho que o sistema lá não vai permitir que você faça de novo, mas está liberado lá para fazer de novo, tá bom? Se não permite, pode marcar como concluída? Pode sim. Sim, tu tá falando quem fez o... Quem já fez aquela atividade? Ivanildo, Oi, Tá pedindo permissão. na chamada tá pedindo permissão necessária. tá pedindo permissão? Vocês estão sem o e-mail da Aham. SEDUC? Vocês estão sem o e-mail da SEDUC, não é? Ou estão com o e-mail da... Tá acontecendo os negócios com o Google Sala de Aula e com esses formulários que a gente libera lá para todo mundo poder resolver, preencher e os negócios ficam bloqueados lá. Ismael disse que na atividade também, mas está tudo liberado lá para... Está livre, na hora que você clicar, para abrir o link. Tá? Esse abre agora. Agora deu certo. Pronto. Então, meninos, quem fez a atividade online semana passada, 15 dias atrás, não precisa fazer a que eu postei ontem. Se quiser fazer, faz para treinar, para aperfeiçoar, para ver se as discussões realmente surtiram algum efeito, tá bom? Mas você já está com sua nota. E se porventura a nota da atividade 4 online não foi tão boa, você pode tentar melhorar, que a gente considera, viu? Preencham a frequência, à medida que vocês forem preenchendo, podem sair. À tarde vocês terão aula apenas até o recreio, né? Porque a nossa de hoje já foi cumprida. Então, esse vídeo, essa discussão que a gente teve hoje vai ficar disponível para os colegas de vocês. Eu vou colocar, talvez no YouTube, não sei, para poder eles acessarem também. Quem quiser revisitar lá, fica à vontade. Tá bom?